Bom, então, bom dia para todos. Vamos dar sequência na parte de habilidades laboratoriais para a parte de diagnóstico de parasitoses, com uma segunda parte. Na primeira nós vimos a parte de protozoários e agora nós entramos na parte de eumintos. No diagnóstico laboratorial de eumintos, nós temos três grupos de importância clínica, são dois filos, os plateumintos e os nemateumintos, mais três grupos que são os trematodas, os cestodas e os nematodas. Os trematodes são os vermes achatados dorsoventralmente, os cestodes são os vermes segmentados e os nematodes são os vermes cilíndricos. Vamos começar então com os trematodas, também chamados de digíneas ou trematodes digenéticos, que são esses parasitos achatados dorsoventralmente. Existem duas doenças causadas por esses trematodes de importância clínica, que são a fasciolise, também chamada de distomatose, e a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. A fasciolise é provocada por um parasito, que é a faciola hepática, e essa faciola tem um aspecto foliáceo, essa cor acinzentada, ela é relativamente pequena, 3, 4, 5 centímetros no máximo, e ela gosta de ter um tropismo muito comum por fígado e vesícula biliar, mas não somente. Esse parasita ele tem, infelizmente, uma sobrevida relativamente elevada, podendo sobreviver mais de 10 anos no seu hospedeiro, e a forma de infecção ela se dá através da ingestão da forma contaminante, através de água ou verduras ou folhagens contaminadas. São parasitas hermafroditas, que apresentam duas estruturas interessantes, que são ventosas, uma ventosa ventral e uma ventosa oral, que servem mais para a fixação do parasito no seu hospedeiro. Como nós já tínhamos dito, é um parasita que a infecção se dá por via oral, ingerindo cercárias presentes em água ou alimentos, e não é um parasita exclusivo do ser humano, ele infecta também outros mamíferos. Quando um mamífero se infecta ingerindo essa cercária, presente em pastagens, folhagens ou até na própria água, esse parasito vai chegar até o intestino, vai migrar ativamente, tipicamente para fígado e vesícula biliar, e ali vai desenvolver, vai se transformar na sua forma adulta, e na forma adulta já vai começar a proliferar, liberando ovos. Esses ovos serão eliminados pelas fezes, contaminando o meio, e o ciclo vai se perpetuar. Para o ciclo finalizar, esses ovos têm que chegar até uma região de água, rios, lagoas. O ovo vai eclodir, vai liberar um miliacídio, que tem que obrigatoriamente passar por um caramujo. Ele infecta o caramujo e no caramujo ele vai amadurecer, vai se transformar na forma infectante para mamíferos, que é a forma de cercária. Então, para o ciclo ser completo, obrigatoriamente tem que ser em regiões onde tem água e tem também a ocorrência de caramujos. Quando se dá uma forma inicial de infecção, geralmente a sintomatologia é relativamente baixa, ela demora às vezes para acontecer, algumas semanas, mas o achado marcante, típico do hemograma, uma leucocitose tipicamente caracterizada por uma eosinofilia, com um aumento bem significativo de eosinófilos, que é uma coisa característica das parasitoses de uma forma geral. Posteriormente, como ele migra ativamente para o fígado, ele vai promover reações inflamatórias hepáticas, gerando um aumento significativo do fígado, um aumento com dor, e as provas de função hepática, TJ, TGP e assim diante, acabam ficando tipicamente alteradas. Depois de algum tempo, na parte crônica, vai aparecer muito quadro digestivo, pacientes que vão ter constipação intestinal, uma dor bem característica do hipocôndrio direito, na região tipicamente hepática, e vai se assemelhar bastante a uma colecistite ou outros quadros digestivos. Raramente dá febre, mas na literatura apresenta que às vezes é possível uma febre baixa, tipicamente icterícia, já é o achado bem comum, e uma hepatosplenomegalia bem significativa, seguida de emagrecimento do paciente. Existem relatos na literatura de óbito devido a complicações provenientes de obstruções biliares e outras complicações inflamatórias hepáticas, afetando o sistema porta, inclusive. O diagnóstico laboratorial ele é convencional, pelo achado de ovos no exame parasitológico de fezes. No entanto, esse parasita ele tem uma ovoposição relativamente baixa. Como a ovoposição é baixa, é possível que ao se coletar uma amostra de fezes,
não seja encontrado nenhum parasito nessa amostra de fezes, tem que repetir os exames, às vezes não somente por 3 amostras seriadas, mas às vezes por várias amostras, podendo ter que coletar todos os dias, durante até 10 dias, para encontrar o ovo do parasito. Apesar de ser um ovo muito grande, provavelmente um dos maiores ovos de parasitos intestinais que podem ser encontrados, que tem esse formato característico, né, no exame laboratorial, que é um formato ovalado com um tampão polar. Então a gente vê que tem uma tampinha pelo qual depois do parasito desenvolver, ele vai sair por esse tampão polar. É comum, então, como nós já dissemos, um erro diagnóstico, um falso negativo, devido à escassez de ovos. É por isso que é importante solicitar, quando tem a suspeita clínica dessa parasitose, solicitar a repetição do exame parasitológico de fezes várias vezes, sequencialmente. E, por outro lado, existe um erro de um falso positivo. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o falso positivo ele se dá quando o ser humano come carne de outros animais, de outros mamíferos, tipicamente, por exemplo, um fígado bovino. É possível que esse boi também esteja com a parasitose, e ao comer um fígado bovino, a gente não consegue se infectar, por mais que o parasita esteja ali presente, porque não é a forma infectante do parasito para o ser humano. Mas ao comer esse fígado contaminado com esse parasito, que tem ovos também colocados no fígado, esse ovo não será digerido e ele vai sair integralmente nas fezes. Então, às vezes, o analista, o laboratorista, pega um exame de fezes e visualiza o ovo nas fezes do paciente. E vai colocar no laudo, obviamente, presença de ovos do parasito. Mas aí é importante, quando são encontrados ovos desse parasito nas fezes do paciente, perguntar para o paciente se ele fez ingestão de fígado bovino, fígado de algum animal nos últimos dias, que talvez não seria o paciente realmente infectado, mas sim porque ele teria ingerido um fígado infectado, tá? Lembrando que não tem como o ser humano se infectar ingerindo fígado, mesmo que o fígado tenha um parasito inteiro, tá? Porque não é a forma infectante para o ser humano. Além disso, além do exame parasitológico de fezes, o convencional, existem outras formas também de tentar identificar o parasito, né, como ensaios imunológicos, que são pouco comuns, né, realmente em Goiânia eu não conheço nenhum laboratório que faça algum exame imunológico para essa parasitose, e basicamente seriam testes não usuais. Teria uma sondagem para a bile também que poderia ser feita, mas não é uma coisa comum. Por outro lado, nós temos um outro parasito também extremamente importante e comum, né, na nossa região, de uma forma geral, mas aí a gente vai pensar tanto na esquistossomose quanto na parasitose anterior, que são duas parasitoses que são comuns em regiões de interior, porque tem que ter uma lagoa, então pacientes que têm contato com fazenda, com lagoas e tudo mais, porque novamente uma parasitose que depende de um hospedeiro intermediário, que é um caramujo. Na esquistossomose é um pouquinho diferente, no entanto, né? Um parasita um pouquinho mais evoluído, entre aspas, que gera a barriga, a famosa barriga d'água, e esses parasitas, novamente, a gente consegue ver uma ventosa oral, uma ventosa ventral, isso aqui é a fêmea, com seu canal ginecóforo, e aqui é o macho entrando dentro do canal ginecóforo da fêmea para acasalar. Aqui nós temos uma parasitose que novamente depende, então, como a gente falou, de um caramujo, que é a bionfalária. Aqui a gente consegue visualizar bem o caramujo. Só que o que nós temos diferente? A infecção aqui ela não se dá pela ingestão de formas larvárias do parasito. Aqui nós temos, quando uma pessoa está infectada, libera nas fezes os ovos do parasito. Esse ovo vai eclodir, vai se transformar em um miracídio. O miracídio vai infectar o caramujo, assim como na outra parasitose, e vai evoluir, vai se transformar em uma cercária. Só que enquanto na outra parasitose a infecção se dava pela ingestão de cercária, aqui não. Aqui, essas cercárias que ficam na água, tá, dessas lagoas onde tem o caramujo, essa cercária vai penetrar ativamente pela pele. Então não se dá via oral, se dá por penetração cutânea. O parasito entra na pele, vai para a corrente sanguínea e vai migrar para o corpo, para várias regiões do corpo. Quando o parasito entra na pele, no lugar da penetração, vai dar um processo irritativo, né? O paciente vai falar assim, realmente eu tive uma coceira, uma irritação no local. Então, às vezes, é bom saber dos hábitos de vida do paciente. Já se costuma nadar em lagoa, porque isso é clássico de pessoas que vão para a lagoa, vão pescar, vão enfiar o pé na água, vão mergulhar literalmente. E se for uma lagoa onde tem um caramujo,
pode ser realmente que ele tenha se infectado dessa forma. Quanto à sintomatologia, na fase inicial, nós temos então uma dermatite, uma coceira no local da penetração do parasito. Rapidamente vai acabar dando um aumento de macrófagos, de células de defesa no local, mas aí você só conseguiria diagnosticar, verificar isso por uma biópsia local. E posteriormente esse parasita vai migrar para pulmões e fígado. Nos pulmões pode gerar uma pneumonite, né, mas geralmente ele é passageira, mas o local principal de instalação do parasita é na região realmente hepática. Posteriormente, o que vai ser bem marcante em poucas semanas é a eosinofilia, bem evidente, igual nós já falamos, é comum para todas essas parasitoses um quadro de eosinofilia no exame, no hemograma, no exame hematológico. E depois de algumas semanas, alguns meses, começa a fase crônica, que com uma carga parasitária baixa, costuma caracterizar uma infecção um pouquinho mais silenciosa e depende geralmente alguns anos por acúmulo de parasito e de ovos nos tecidos para promover respostas inflamatórias mais significativas e um quadro clínico mais significativo também. Vale a pena destacar que os ovos desses parasitas são ovos com uma espícula lateral, são ovos bastante irritativos e à medida que esses ovos vão acumulando nos tecidos, o processo inflamatório se torna mais significativo, que vai gerar, obviamente, o maior quadro clínico, né, possível. Então, geralmente, com a ovoposição desses parasitos, eles vão ser liberados também na parte intestinal e na parte sigmoide retal, eles costumam se fixar e arranhar essa parte sigmoide retal, gerando uma retocolite bem evidente. Então, o paciente vai se queixar como costumeiramente toda vez que ele vai ao banheiro para defecar, tem muita irritação, parece que as fezes saem rasgando, mas realmente porque o parasita, por ter um ovo com uma espícula lateral, ali vai irritar bastante a região retal. E pela ovoposição também no fígado, né, vai ter um quadro de um processo inflamatório crônico hepático, que vai gerar uma hepatosplenomegalia, né, que ele vai migrar também, e com as alterações hepáticas, tudo que é típico de alteração hepática vai ser observado também. Provas de funções hepáticas alteradas, sensação de plenitude gástrica pós-prandial é muito marcante também. O paciente come um pouquinho, já sente que está cheio, e isso vai gerar, obviamente, um emagrecimento desse paciente. E o que é muito marcante são as varizes esôfago-gástricas, né? Devido a extravasamento e irritação na parte hepática, a pressão do sistema porta vai aumentar bastante e com o aumento de pressão, né, com o aumento dessa pressão hidrostática sanguínea do sistema porta, tem um extravasamento de água do sistema porta que vai acabar acumulando nas vísceras, gerando tipicamente aquele aspecto de barriga d'água que é bem marcante. Então aqui a gente consegue mostrar, obviamente, esse extravasamento devido ao aumento de pressão aqui, tipicamente do sistema porta, e aqui a visualização bem clássica, né, da barriga d'água, ainda com hepatosplenomegalia e com a definição, com a visualização desses vasos, né, de uma forma mais marcante. O diagnóstico, além do diagnóstico clínico, que é extremamente importante, que é clássico, né, isso é a parasitose que mais caracteriza realmente essa barriga d'água. Vocês vão ver na literatura algumas metodologias que eram bem usuais para o diagnóstico de esquistossomose, que era a metodologia de Kato-Katz's. Hoje ela está em desuso porque foi percebido que ela tinha uma eficácia relativamente baixa, ela é boa somente para fazer quantificação e ela apresenta alguns detalhes também. A ovoposição ela é relativamente baixa e nos primeiros meses de infecção também não costuma ter ovoposição, porque não chegou ainda no amadurecimento do paciente. Então, às vezes, não é possível detectar esses ovos nas fezes do paciente. O ovo aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas observem bem o ovo, tá? Bem fusiforme, com uma espícula lateral bastante irritante, e dentro a gente consegue visualizar o corpo da larva. Esse aqui já é um ovo larvado, então não é nem embrionado, já tem a presença de uma larva aqui dentro, a gente vê bem o corpo aqui alongado e aqui a cauda desse parasita aqui no finalzinho. Além do exame parasitológico de fezes, aí tem que tomar cuidado, porque tem que fazer novamente com repetição, visto que a ovoposição é baixa e pode dar um falso negativo. É possível também detectar por outras metodologias, igual estudos imunológicos, né, por imunofluorescência indireta para verificar a presença de IgM, ou então de ELISA para IgG, e uma que era bem usual também é a reação intradérmica.
Então se pegava um purificado desses ovos ou do próprio parasito e fazia uma injeção intradérmica. E se o paciente já tivesse tido contato com essa parasitose, ele teria já uma produção de anticorpos, apesar de eles não serem eficazes, né, na prática imunológica contra o parasito, mas vai produzir anticorpos. E se você injetar numa injeção intradérmica, igual aqueles testes alérgicos, seria possível verificar um halo em volta do local da aplicação intradérmica de meio centímetro até 1 centímetro, que caracterizaria que o paciente já teve contato com esse parasito. PCR é pouco usual, que é um exame molecular, e ainda existiria a biópsia retal. E já existiram algumas metodologias, igual um bastãozinho com escamas invertidas que era enfiado na região retal, e depois que tirado ele rasparia esses ovos, depois se lavaria esse bastão, deixaria sedimentar para tentar encontrar os ovos que ficam bem classicamente acumulados nessa região retal. É só uma observação aqui quanto à epidemiologia, existem vários outros esquitossomas, tá? Igual o hematóbium japônico, mas que não são comuns no Brasil, que na verdade não tem casos nativos no Brasil, porque não teria nenhum hospedeiro intermediário nesses casos. Mas eles podem ser morfologicamente, igual o hematóbium, morfologicamente parecido com o Schistossoma amazônia, apesar do que o amazônia tem uma espícula lateral e o hematóbium tem uma espícula terminal, ok? Mas esse aqui não tem relatos nativos para nós no Brasil. E aqui só para ilustrar os dois parasitas que nós já mostramos, da faciola hepática, que é um ovo bem grande com um tampão polar, e do Schistossoma amazoni, que ele é mais fusiforme com uma espícula lateral. Então, morfologicamente, no exame laboratorial, os dois são bem distintos para fazer essa caracterização.